Oi, pessoal. Sou o José Guimarães, no canal Direito a Volver. Vou fazer mais um vídeo hoje falando sobre o mensalão. Sempre bom lembrar, né, os malfeitos dessa organização criminosa que tomou conta do Brasil. Antes de começar, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal e partilhassem o vídeo para aquele isentão, ou para aquele que está em dúvida, ou aquele que não tem certeza do que aconteceu. Quem sabe a gente consegue tocar essa pessoa e trazê-lo para o lado bom das coisas, né? Fazer com que ele vote certo, né? Bom, mensalão. Mensalão foi um nome que foi dado, né, para um esquema de corrupção criado pelo PT, como sempre, né? E Lula, né? Lula liderando, né, aquele ladrão, nove dedos. Em 2005, o deputado Roberto Jefferson, do PTB, ele veio a público e denunciou um esquema de corrupção chamado mensalão. O mensalão seria o pagamento de propina, de suborno, para que deputados e senadores votassem, né, a favor dos projetos de interesse do PT, né? Então, isso aí envolvia basicamente o PP, o PL e o PTB. Os encarregados de viabilizar esse processo aí, eles eram o José Dirceu, que viria a ser o chefe da Casa Civil do governo Lula, quer dizer, evidentemente estava ligado ao Lula, é óbvio, né? Ninguém pode ser o segundo mais importante do governo e o presidente não saber, né? E o Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT. E, além de outras grandes cabeças do PT, grande cabeça que eu digo que não são maravilhosas, não, é porque são pessoas importantes lá dentro, como o José Genuíno, por exemplo, né? E entre outros tantos. O dinheiro para financiar essa corrupção instalada pelo PT viria de orçamentos de publicidade de empresas do governo através de uma agência de publicidade do Marcos Valério, que voltou à mídia recentemente com mais denúncias, né? Bom, antes dessa denúncia de 2005, quer dizer, como qualquer ladrão, como qualquer trambiqueiro, safado, ele sempre tenta roubar todo mundo, inclusive os próprios companheiros, né? Então, o que aconteceu? Já começaram a não cumprir o trato de trambique, né, de roubo, de corrupção com o PTB e começou a dar problema de relacionamento, né? E a revista Veja publicou que o escândalo da compra do PTB pelo PT, literalmente escrito, que eu estou lendo aqui, saiu por 10 milhões de reais. Segundo a revista, o PT teria se comprometido em pagar 150 mil a cada deputado federal do PTB em troca de apoio nas votações. E esse não pagamento teria provocado o rompimento que redundou nas denúncias do Roberto Jefferson logo após sobre o mensalão, né? Entre outros tantos deputados que se manifestaram, um deles foi o Miro Teixeira, que denunciou o Jornal do Brasil, foi uma entrevista que ele deu ao Jornal do Brasil falando sobre esse esquema, e o próprio Roberto Freire, que era do PPS na época, que era o nome novo do Partido Comunista Brasileiro, quer dizer, Partido Comunista, PT, essa gentalha da esquerda, né? Dizendo o seguinte, olha só, Roberto, o que o Roberto Freire falou: esse assunto circula no Congresso há meses e ninguém faz nada. Ou seja, até o pessoal da esquerda se assustava com o nível de roubo que o Lula e o PT faziam já naquela época, né? Bom, além disso, das denúncias verbais, ainda apareceu uma gravação de vídeo onde o chefe de uma das sessões do Correio, um cara chamado Maurício Marinho, foi filmado solicitando e recebendo propina para intermediar vantagens para empresários, né? Então, nesse vídeo que foi publicado, que foi vinculado na mídia, o Marinho expôs de forma bem clara
e detalhado o esquema de corrupção, como é que ele funcionava, dando nomes e dando os envolvidos e como é que rolavam as transações de pagamento e liberação como é que chama, de fraudes nas licitações para favorecer os companheiros, né, os trambiqueiros juntos. Né? Ele foi filmado botando dinheiro no bolso, literalmente, pegando dinheiro e botando no bolso. Não foi pego. Não, não, foi filmado botando dinheiro no bolso. Não foi suposição, não. Não parece que foi, não. Aconteceu de fato a filmagem, né? Mais tarde ainda, ao longo desse processo de investigação da Polícia Federal, se descobriu que um bicheiro chamado Carlos Cachoeira também estava envolvido. Aí já mostra também um braço ligado ao crime organizado, que o PT se dá muito bem com eles. Né? Eles defendem demais qualquer criminoso, não é à toa, é porque eles são envolvidos, eles trocam favores, né? O crime organizado paga e o PT ajuda a fazer o que o crime organizado quer, né? Quando o Lula defende, eu não posso achar normal que prenda um menino porque roubou um celular. Ele está defendendo os amiguinhos dele, o pessoal. Esse é o pequenininho, mas o cara que faz o tráfico de droga também está protegido. Não tem um traficante no Brasil preso, estão todos soltos. Por quê? Por que será? Basta ver a composição do STF que vocês vão entender por quê. Eu vou chegar lá daqui a pouco, inclusive. Tá? Uma da outra, ainda nessas coisas interessantes do PT, no dia 9 de julho, em São Paulo, foi preso um assessor parlamentar do PT, que seria assessor parlamentar do irmão do José Genuíno. E ele tinha numa mala com ele 200 mil reais e na cueca 100 mil dólares. E segundo ele, foi porque ele vendeu verduras. Bom, deve ter sido um baita de um pepino esse que ele vendeu, né? Pepinão enorme para 200 mil dólares na venda de verduras, né? Uma coisa assim fantástica. Bom, em 2008, ainda continua a investigação, a Polícia Federal investigando sempre, né? Foi descoberto que o banqueiro Daniel Dantas, do banco Opportunity, teria sido uma das principais fontes de recursos para o mensalão. Ele era gestor do Brasil Telecom, que controlava a Telemig e a Amazônia Telecom. E as investigações apontam para uma injeção na ordem de 127 milhões nas contas da DNA Propaganda de Marcos Valério. Marcos Valério, publicitário do PT. Interessante, né? Que coisa curiosa, né? Segundo a Polícia Federal, esse dinheiro ele alimentava o Valérioduto, que foi o nome que eles deram para de onde o dinheiro da corrupção passava para chegar nos corruptos, né? Nos nossos deputados, senadores e empresários corruptos que apoiam essa facção criminosa chamada PT, né? Ainda no rastro dessa corrupção, apareceram escândalos, outros, como escândalo dos bingos, escândalo dos Correios, que foi a base do início do mensalão, né? E trazendo a reboque com isso aí também a morte do Celso Daniel, que era prefeito de Santo André e morreu em condições bastante suspeitas, né? Parece que ele estava muito deprimido e morreu de tédio com alguns tiros no peito, né? Parece que foi a explicação que deram no final da história. Isso tudo porque ele teria feito um dossiê denunciando que o dinheiro que o PT estava arrecadando, que ele acreditava ser para o partido, na realidade era para a manutenção do poder do PT, né? De propina, de suborno e enriquecimento ilícito de seus membros, né? Então aí parece que ele teve esse problema de tristeza e acabou morrendo de tristeza, né? Com alguns tiros no peito. O Celso Daniel. Eu não conheço o Celso Daniel, boa bisca não deve ser, porque sendo do PT não deve ser coisa boa, mas aquela filosofia deles da esquerda de que os fins justificam os meios, fica bem claro nesse ponto, né? Então ele não se incomodava que tivesse esse desvio de dinheiro desde que fosse para favorecer o partido. Mas quando começou a favorecer pessoas, ele
teve uma crise de consciência, né? Uma boa consciência que deve ter esse cidadão que morreu, e começou a achar que estava errado, né? Então, roubar para o partido pode, né? Roubar é roubar, pô. Tá roubando, né? Não existe meio roubo, é roubo, né? Pessoas decentes não roubam, eles trabalham para ganhar, né? Merecem o dinheiro. Meritocracia, que é o que nós tínhamos que ter sempre no Brasil. Trabalho honrado, digno, honesto, né? Bom, como é que essas coisas filmadas, documentadas, declaração e documentos não levam essas pessoas eternamente para a cadeia? Como é que pode? É simples. O José Dirceu, em uma entrevista, veja bem, não sei o que eu estou dizendo, ele falou numa entrevista, está gravado, está na internet, disse o seguinte: ele foi assediado por 6 meses pelo ministro Fux. E quando atendeu o ministro Fux disse a ele, teria dito a ele, que se ele tivesse a indicação para o Supremo confirmado, que o ministro Fux iria inocentá-lo das acusações do mensalão. Isso mostra bem que nível se isso é verdade, que nível de ministro que nós temos lá, né, que troca favores, então dá uma sentença favorecendo um corrupto para conseguir vantagens. Bom, e não é só o ministro Fux, né? Eu posso citar diversos ministros aqui que têm ligações com o PT que não deveriam ter, né? Por exemplo, o Toffoli, por exemplo, ele foi... O que ele tem? Ele teria que ter reputação ilibada e saber jurídico, né? Sei lá, saber jurídico enorme. Reputação ilibada, não pode ter, ele foi advogado do PT, não tem como ser. Né? Isso não é uma boa referência. Segundo, ele foi ao pau duas vezes, para ser substituto de juiz em primeira instância em São Paulo. Isso não é currículo. Isso não é currículo. Se o currículo fosse bom, ele teria passado. Ele não teria sido reprovado. Né? E além de outros ministros que têm ligações muito fortes com o PT, como o ministro Fachin declarou que ele votou na Dilma, fez campanha para Dilma, ele foi advogado do MST e diz que é simpatizante da causa, ele era petista, ele era registrado no PT. Então não deveria estar lá exercendo essa função, não é uma pessoa indicada para isso. Tem que saber separar as coisas, o cara tem que ter uma separação disso aí. Eles não têm, eles votam sempre a favor da pessoa da esquerda, eles nunca votam realmente pelo interesse republicano brasileiro, né? E, se vocês lembrarem, recentemente aconteceu novamente o Marcos Valério na mídia, né? Reiterando essas informações que já tinham sido feitas antes, e agora ele foi adiante, né? Ele falou assim, o crime organizado financia o PT direto, e o PT tem uma ligação orgânica com o PCC muito forte, eles trabalham juntos há muitos anos. Quer dizer, o PCC cresceu em São Paulo sob os auspícios do PSDB e do PT. Essa é uma coisa vergonhosa esse troço aí, né? Bom, é lamentável tudo que está acontecendo e nós vendo tudo isso aí, nós temos que lembrar o seguinte, nós não podemos permitir que eles façam tudo sem que a gente brigue de volta. Essa nossa atitude olímpica de que eu faço certo, então vai dar certo, não vai dar certo. Se não brigar, não dá certo. Tem que lutar, tem que discutir. Política se discute sim. Se o cara deixar de ser seu amigo porque ele é de esquerda, ele não era seu amigo. Se ele é incapaz de ouvir uma oposição oposta que ele tem, é porque ele não quer ouvir você. Ele pouco se importa com a sua opinião. O que ele quer é que você aceite a fim de papo. Então brigue sim. E tem mais. Para brigar, você tem que votar. Convença alguém a votar também. Vote. Vá votar no presidente Bolsonaro. Como diz o Coppola, não perca esperança no Brasil. Muito obrigado a todos e um bom dia. Que Deus nos abençoe.